Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento na aula de hoje ao estudo de parte do livro que começamos a ler na semana passada, Metodologia do Ensino de Filosofia, uma didática para o ensino médio, de autoria de Silvio Galo. E na aula de hoje vamos estudar o capítulo 5, intitulado Para Além da Explicação, o Professor e o Aprendizado da Filosofia. Aqui o autor segue perseguindo o fio do problema de como ensinar a filosofia de maneira significativa no ensino médio para os jovens e para as jovens estudantes brasileiros e brasileiras de hoje. Como nós vimos, o que está em questão é a proposição de um ensino de filosofia na educação básica que não seja um ensino meramente instrumental, mas que possibilite uma ampliação dos horizontes culturais desses estudantes. Ampliação essa que se faz por intermédio de elementos culturais e artísticos, não propriamente filosóficos, e por um movimento, sim, que é próprio da filosofia, que é a criação de conceitos. Então, o texto tem como eixo a pergunta sobre o papel do professor de filosofia, da professora de filosofia como intercessor ou como intercessora nessa perspectiva do ensino de filosofia como exercício do pensamento conceitual. É em Deleuze que Silvio Galo irá buscar, numa entrevista de 1985, publicada no livro Conversações, a definição de intercessor, onde se lê, cito: o essencial são os intercessores, a criação são os intercessores. Sem eles não há obra. Podem ser pessoas para um filósofo, artistas ou cientistas para um cientista, filósofos ou artistas, mas também coisas, plantas, até animais, como em Castanheda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim. Sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê. E mais ainda quando é visível. Félix Guattari e eu somos intercessores um do outro. Fecho a citação essa que está no livro Conversações, de Gilles Deleuze. O Silvio Galo recupera essa noção de intercessor para problematizar os modos pelos quais o professor, nessa perspectiva do ensino de filosofia que ele está defendendo, atua transversalmente na criação de um tempo de encontro e movimento com o pensamento distinto do tempo da aceleração, da pressa, que é também o tempo da opinião. O professor, ele é contrário a isso, ele é um intercessor da relação com o conceito, com a paciência do conceito, como nós vimos nas leituras anteriores. Então, com aporte ao pensamento deleuziano, mas também recorrendo à crítica nietzschiana de um ensino de filosofia afastado da vida, um ensino enciclopédico, a exemplo do texto Schopenhauer como educador, de Nietzsche, escrito em 1874, onde o Nietzsche critica a ocorrência, então, desse tipo de ensino na escola média alemã da sua época e também nos primeiros anos dos cursos universitários, onde a filosofia se limita, segundo Nietzsche, a algo que se decora naquela época para passar num exame e em seguida então se esquece. Um ensino de natureza enciclopédica, portanto, é sempre um risco à nossa espreita, em que se pode cair, inclusive, pela ausência de uma definição precisa, curricular para a filosofia na base brasileira, o que pode dar vez a um ensino panorâmico que pouco tem a dizer ao jovem brasileiro e, inclusive, pode levar a um não reconhecimento do papel da filosofia, quando não a um desprezo por ela. Então, esse texto, ele está a todo momento nos chamando a atenção sobre a necessidade de pensar a formação do professor de filosofia para a educação média diante dessa realidade e de modo a possibilitar a superação de uma lógica da explicação somente.
Como então, vai se perguntar o autor, de que modos organizar tudo aquilo que será trabalhado nas aulas de filosofia na educação média? Então, o texto propõe 3 eixos, né, em torno dos quais pode-se construir um currículo de filosofia. Um eixo histórico, onde os conteúdos são então organizados e ensinados seguindo uma cronologia histórica, e aqui sempre correndo um certo risco que o autor designará como, né, o risco do conteudismo e do enciclopedismo. Um eixo temático, onde são eleitos temas de natureza filosófica que podem ou não ser tratados, né, numa abordagem histórica, e um eixo problemático, onde os conteúdos são organizados em torno dos problemas tratados, né, pela filosofia, que podem, por sua vez, ser recortados em temas e abordados historicamente. Essa terceira via, portanto, esse terceiro eixo, ele abarca, né, na perspectiva do Silvio Galo, os anteriores e vai além deles. Ela permite o acesso aos temas filosóficos mais relevantes e à história da filosofia, mas ela também toma a filosofia como ação, como atividade que se organiza em torno do problema que impulsiona o filosofar. Esse seria o eixo que, segundo o autor, mais poderia se aproximar da lógica da aprendizagem, mediante o reconhecimento da ignorância dos sujeitos da educação e da abertura e mergulho no exercício da problematização. Então, a formação inicial dos professores de filosofia, ela está sendo aqui problematizada pensando a necessidade de uma articulação transversal entre os conhecimentos filosóficos e os conhecimentos específicos da área da educação, uma vez que esse professor, essa professora precisa dispor de ambos, né, os conhecimentos na sua prática docente. Nessa perspectiva, portanto, cito, saber filosofia precisa ser saber ensinar filosofia e saber aprender filosofia. Fecho aspas. Nesse ponto, o texto coloca uma série de questões a respeito dos procedimentos adotados pelos cursos de licenciatura nesse processo de formação do professor, da professora de filosofia, procedimentos que são relativos à prática do ensino de filosofia, ao estágio supervisionado em filosofia, à especificidade da questão didática em filosofia e dos modos, né, pelos quais se constitui, então, especificamente, a articulação entre teoria e prática na formação do professor, da professora de filosofia. Há todo um trânsito aqui no texto relativo à elaboração das políticas educacionais e do estabelecimento das diretrizes curriculares para os cursos de graduação. Esse documento é inclusive citado, né, a título de problematização em algumas passagens, de modo a mobilizar justamente o debate sobre o caráter intrinsecamente educativo da filosofia, que não pode se limitar e não se limita, não é, à visão dicotômica que coloca a atividade filosófica de um lado e a atividade educativa de outro. Então, nós encontramos aqui 3 interrogações que é preciso enfrentar, de acordo com o autor, para pensar a formação do professor, da professora de filosofia. A primeira delas é: que filosofia? Então, o futuro professor de filosofia, ele precisa saber se localizar na multiplicidade de filosofias que existem para escolher a sua perspectiva a partir da qual ele ou ela irá ensinar, mas sem com isso querer esgotar o campo filosófico diverso, né? Quando nós ensinamos filosofia, dirá o autor, nós fazemos isso desde uma determinada perspectiva, o que não significa, claro, que ela seja a única nem a melhor das filosofias. Mas o professor precisa ter clareza sobre qual é o seu lugar de fala, para que possa contextualizar e ensinar democraticamente. Uma segunda interrogação é: que filosofia ensinar no ensino médio? Então, quais conteúdos escolher, buscando fazer com que com que o ensino de filosofia seja, de fato, um estímulo ao filosofar e não um impedimento, né? Sujeitando o pensamento a um saber estabelecido, mas fazendo desse ensino, como nós temos discutido ao longo da disciplina, um ensino ativo, fazendo dele uma experiência conceitual e uma experiência sensível também.
Por fim, uma terceira interrogação pergunta: de que professor precisamos para isso? Então, de um professor, em primeiro lugar, disposto ele próprio a fazer esse movimento de pensamento, né? De um professor que se assuma também como filósofo, de uma professora que se assuma como filósofa e convide os estudantes a fazer esse movimento e também mediá-los nesse processo de relação com os conceitos, né? Como aquele que instaura um novo começo e possibilita que os alunos, já munidos, né, desses referenciais, eles sigam as próprias trilhas. E aí o texto vai apresentar alguns requisitos considerados importantes na formação inicial do professor de filosofia, dos quais eu passo agora a leitura na página 129. Esses requisitos eles estão apresentados de forma esquemática aqui. Então, nós temos um domínio abrangente, crítico da história da filosofia, com visão a um só tempo panorâmica e aprofundada. 2, o desenvolvimento de uma postura ativa perante a filosofia, isto é, a disposição, né, como nós falávamos, de ser ele próprio filósofo, de fazer um movimento de criação conceitual, ser ao mesmo tempo professor e pesquisador, mas não um pesquisador que unicamente comenta e reproduz, mas alguém que cria. 3, amplo domínio da cultura, facilidade de acesso à cultura dos estudantes do ensino médio, justamente para poder fazer a ponte com eles, garantindo desse modo a comunicação. Especialmente nas aulas de filosofia, diz o autor, parece-me importante a tática da sensibilização para os temas e problemas por meio do uso dos recursos extrafilosóficos, como cinema, música, literatura, teatro, entre outros. 4, domínio das técnicas de leitura e interpretação de textos filosóficos, as quais são necessárias para mediar as relações de seus alunos com os textos, em atividades de leitura coletiva e individual. 5. Domínio das técnicas de redação de textos filosóficos, indispensáveis para mediar a produção textual dos estudantes. E 6. Conhecimento da realidade da instituição escolar na qual atuará. Apenas assim será possível não idealizar um ensino de filosofia que não pode ser praticado, mas sim exercitar a arte de inventar e explorar todas as possibilidades que possam ser abertas no contexto do seu lugar de atuação. Então, a figura do professor de filosofia é pensada aqui filosoficamente, nos provocando, né, a pensar quem é o professor de filosofia. Ele é um reprodutor do mesmo? Ele reproduz as experiências que, como estudante, ele vivenciou em sala de aula, né, balizando a sua própria postura por modelos que ele tende a imitar ou rejeitar, ou ele se coloca mais ao lado da figura de um mestre ignorante, que desse modo possibilita a instauração de um novo começo. Então, há práticas que são dominantes no ensino de filosofia, nos cursos de graduação, dos quais pode-se argumentar que são fundamentais na formação do estudioso de filosofia, como a prática de leitura e comentário, né, de textos filosóficos. O autor aqui, ele questiona a transposição tal e qual disso para o ensino médio, né? Não se trata de rejeitar essas práticas fundamentais, mas de questionar, né, a transposição disso tal e qual para o ensino médio, onde o que se quer não é formar estudiosos, né, profissionais de filosofia, mas pessoas, né, jovens que possam ter na filosofia mais um instrumento mesmo de produção e gestão da vida. Outro aspecto referente a essa questão da reprodução do mesmo se faz na questão dos conteúdos disciplinares, quer dizer, conteúdos que tendem a se repetir em diferentes regiões e contextos, né, e que tendem a ser pautados pelos exames de acesso às universidades, sejam vestibulares ainda, ou hoje, né, nós podemos pensar no próprio Enem, que muitas vezes, então, a escolha desses conteúdos se define mediante um panorama geral da história da filosofia, né, privilegiando temas voltados para a filosofia política e para a ética, né, num esforço, dirá o autor, de, desse modo, então, definir, né, os conteúdos necessários ao exercício da cidadania, que é o que nós vamos encontrar, né, nas diretrizes curriculares
enunciados, né, para o ensino de filosofia. Ocorre que essa realidade da repetição, ela seria responsável, de acordo com o autor, pela reafirmação também de um desprezo pela filosofia, né, evidenciado no contexto social. Então, diante disso, quais as possibilidades de quebrar, então, esse ciclo da repetição, né? Ele se perguntará e a nós também. E aí aqui o texto recupera mais uma vez a conferência proferida em novembro de 2000 por Stéphane Doyer, que pensa o processo filosófico e o seu ensino como sendo sempre um começo, né? A atividade filosófica, ela se constitui sempre e necessariamente num começar e recomeçar. Então, abro aspas, não importa se revisitamos um filósofo, essa visita é mais um começo, uma vez que é nossa visita, né? E que o seu pensamento se renova com o nosso pensamento. Fecho aspas. Então, portanto, é condição de possibilidade para um começo que o professor não seja, né, o sabe-tudo, o comentador de sistemas, nós encontraremos esse termo, né, no texto, o preservador de conceitos. Ele deve ser, nessa perspectiva, um mestre ignorante no sentido de que possa se valer, né, do não saber para fazer um movimento de criação e de pensamento. Aqui eu cito, é preciso que descubramos em nós mesmos a ignorância, pois ela é condição desse começo para nós, como professores de filosofia, e em consequência é também condição de que possa haver um começo para os estudantes. Então, a alternativa, né, aquilo que nós também vimos como a sociedade pedagogizada, né, uma alternativa à pedagogização criticada por Rancière e que o Silvio Gallo, né, em vários momentos recupera ao longo desse livro e também nos capítulos que nós estamos estudando, ela é novamente afirmada no texto como a da emancipação. Né? Então, a alternativa à pedagogização é a emancipação. E essa emancipação, ela ocorre quando? Ela ocorre somente quando o estudante consegue, com as suas próprias ferramentas, né, aprender para além do mestre e apesar dele. O professor de filosofia, a professora de filosofia podem, né, atuar como emancipadores nesse sentido, num sentido, dirá o autor, um sentido muito bonito, né, prometeico, quer dizer, como aquele que leva fogo aos homens, tornando-os criativos em lugar de mantê-los refém dos deuses. Então, para fazer esse movimento de recomeço, né, o professor de filosofia, a professora de filosofia precisaria passar por uma espécie de devir criança, por um devir criança, né? Então aqui o autor vai recorrer, por fim, à parábola das 3 metamorfoses do espírito que nós encontramos em Nietzsche, em Assim Falava Zaratustra, em que o espírito se transforma em camelo, então carregando, né, todo o peso do dever, do eu devo. Depois, esse espírito, né, o camelo, se transforma em leão, então ele passa a ter a coragem de dizer não, né, ao dever e instaurando assim a sua própria liberdade. E finalmente, em criança, né, esse ser que com a sua ingenuidade e esquecimento é capaz então de dizer sim, né, é capaz de afirmar um novo começo, né? Ser ele vetor de um novo começo. Então esse movimento é que é capaz de, nessa perspectiva que está sendo problematizada aqui, de instaurar um jogo filosófico no ensino de filosofia que pode tornar a filosofia como atividade na escola algo realmente possível e realizável. Nessa direção, né, nós caminharíamos para um ensino de filosofia para além da explicação, como aprendizado realmente ativo e significativo. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Fica o texto no ambiente de aprendizagem para que vocês possam fazer uma leitura pormenorizada, tá? Encontro vocês na nossa próxima videoaula na semana que vem. Fiquem bem, até lá!